Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem. Eu sou a professora Suelen, hoje nós vamos estudar a aula número 73 da disciplina de língua portuguesa. Antes, caderno, lápis e borracha para você fazer as anotações durante a nossa aula, realizar a atividade também que a gente vai fazer no finalzinho da nossa aula, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre ortografia. A gente já viu algumas partes da ortografia. E hoje, então, nós vamos ver as palavras com NH e LH. Então, aqui nós temos uma aranha, que vai ser com NH, e uma velhinha, que vai ser com LH, ok? Os objetivos da nossa aula: identificar os fonemas formados com o uso dos dígrafos LH e NH. Compreender a importância de escrever corretamente as palavras e utilizar os conhecimentos gramaticais e ortográficos na escrita. Então, nós vamos ver qual é o som que o NH faz, o som que o LH faz e por que a gente precisa saber escrever corretamente essas palavras, ok? Então, vamos lá. Ortografia, palavras com NH e LH. Na língua portuguesa, existem várias palavras com NH e LH. Vamos conhecer a diferença entre elas e palavras que escrevemos com NH e LH. Então, ortografia do LH. LH é um dígrafo. E o que é um dígrafo? Que é quando duas consoantes formam um som. Lembram lá quando a gente estudou os fonemas? Então, o LH eles se juntam para formar um único fonema, ou seja, um único som. O LH forma os sons lhá, lhe, li, lho e lhu, ok? Se não tivesse o H, a gente ia dizer lá, le, li, lo, lu, mas ele tem esse sonzinho diferente, e não tem como a gente ler o L separado do H, porque a gente já sabe que o H sozinho ele não tem som, né? Ou antes de uma vogal, se a gente tirar o L, por exemplo, vai ficar A, E, I, O, U, porque o H no começo ele não vai ter som. Então, a gente junta ele com L, ele com N também, para eles formarem um novo som, certo? Então, aqui, lhá, lhe, li, lho, lhu. Então, aqui com lhá, o prof colocou lhama, com o lhe, ampulheta, com o li, detalhista, com o lho, orgulho e com o lhu, orelhudo, ok? Então, o LH, muitas vezes, ele é confundido com o LI, por ter o som parecido. Então, por exemplo, aqui, família é com LI, família, mas a gente vê muitas pessoas que usam na escrita família, o lhá, em vez do lia, é parecido o som. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção e estudar para a gente saber a diferença e não escrever errado. Auxílio, então eu falo auxílio e muitas vezes a gente vê auxílio. E mobília também, né? Mobilia. E o jeito errado, mas que é bem confundido, mobília. Porque quando a gente fala rápido, família, auxílio, mobília, dá essa impressão, esse som bem parecido com o LH. Mas não se escreve dos dois jeitos. Não posso escrever ou com I ou com H. Não, a gente tem o jeito correto. Então, aqui a gente fez aqui em verde as palavras que estão corretas e aqui em vermelho, então, as que estão erradas. E lembrando que se eu tenho dúvida se é com LI, se é com LH, a gente vai lá no dicionário pesquisar para escrever corretamente, ok? Então, aqui a gente fez uma listinha, de algumas palavras com LH. Então, com o lhá, com o lhe, o li, o lho e o lhu, ok? Então, vamos ver aqui primeiro da coluna do lhá. Então, nós temos lá folhagem, agulha, trabalhador, gargalhada e escolha, ok? Com LH e o E, o lhe, olheira, colher,
bilhete, folheto e envelhecer. Com o li, escolhido, colhido, acolhimento, canalice e abelhinha. Percebam que com o LH e o I, a gente tem a pronúncia do H muito fraquinha, tá? Então, muitas vezes, às vezes as pessoas vão escrever e não colocam o H, né? Por exemplo, aqui, abelhinha, certo? Por que que tem o H? Porque o verbo, né? Ou a palavra primitiva, por exemplo, abelha, tem o som bem forte. Então, quando eu vou escrever abelhinha, por mais que o som do H não seja tão forte, nesse caso, eu preciso colocar, porque a abelha tem LH, ok? A mesma coisa aqui, o colhido, colher, tem o LH e o E tem um som forte. Se eu vou falar, eu estou colhendo, eu colhi, né? Aqui, colhido, vai ter o H também, ok? Então, se a palavra primitiva lá, a primeira palavra ou o verbo, ele tem o LH, quando eu vou escrever outra palavra derivada daquela, eu tenho que manter o H, mesmo que ele não tenha tanto som ali naquele fonema, mas ele precisa continuar, ok? Aqui, então, do lho, joelho, orvalho, joelho de novo, atalho e trabalho. E lá no lhu, silhueta, joelhudo, repolhudo, silhueta e repolhudo. De novo, repetiu, mas não faz mal. Ok, pessoal? Então, ali no lhu, também a gente faz um pouquinho mais de força, né, na hora de falar para fazer silhueta, joelhudo. Porque também a gente às vezes pode falar joelhudo, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado na hora da leitura para a gente pronunciar o H também, ok? Aqui na ortografia, então, agora com o NH. Até aqui a gente viu sobre o LH. Agora, então, vamos ver do NH. Assim como o LH, o NH também é um dígrafo, pois as duas consoantes formam apenas um som, certo? Então, eu preciso do N junto com o H para formar um novo som, ok? Então, o NH ele forma os sons nha, nhê, nhe, nho e nhu, certo? Se eu tirar o H do meio, vai ficar na, ne, ni, no, nu. Se eu tirar o N, vai ficar A, E, I, O, U. E como a gente falou antes, o H junto ali só com a vogal, ele não vai ter som, tá? Então, por isso que a gente precisa dos dois juntos para fazer esse fonema, para ter esse novo som, ok? Aqui com nha, então, aranha, conhe, pinheiro, conhi, desenhista, senhora e nenhum. Aqui, então, uma listinha também com palavras com NH, com o nha, com o nhê, o nhi, o nho e o nhu. Então, aqui no nha, castanha, Alemanha, rainha, desenhar e ganhar. Com o nhê, 500, desconhecer, cozinheiro, banheiro e pinheiro. Com o ni, banhista, companhia, desenhista, montanhismo e grunhir. Com o nho, carinhosa, rascunho, estranho, vergonhoso e canhoto. E no nhu, nenhuma, ranhura, farinhudo, nenhum e focinhudo, ok? Então, quando a gente vai, né, nha, nhe, nhi, nho, nhu, a gente percebe que a gente faz um pouquinho mais de força, né, para pronunciar essas palavras corretamente e falar, então, o fonema que o N e o H formam. O NH ele é utilizado também na maioria das palavras que estão no diminutivo. Lembra lá a gente estudou aumentativo e diminutivo. Então, aumentativo, quando as palavras elas estão
tamanho maior, né? Estão falando de algo que é maior ou até uma questão de carinho, ok? O diminutivo, então, quando algo é menor e também, né, uma questão de carinho, né? Bonitinha, queridinha, também a gente usa o diminutivo. Então, quando a gente usa o diminutivo, a maioria das palavras, então, fica cunhá, o inho, o nhê no final, certo? Então, também, então, é bastante utilizado NH. Então, aqui a gente tem aviãozinho, ovinho, sofazinho, escolinha, florzinha, menininha, janelinha, olhinho. Então, também é bastante utilizado no diminutivo. Agora, então, nós vamos fazer uma atividade, certo? Então, você vai copiar essa tabelinha aí no seu caderno, deixa aqui o espaço que tem aqui também aí, e aí você vai preencher esse espaço com o LH ou o NH. Como que eu vou saber? Então, primeiro você coloca lá, por exemplo, lê a palavra como se ela tivesse o LH e vê se ela forma uma palavra correta. E depois faz a mesma coisa utilizando o NH. Aí você vai saber qual é a palavra que está escrita ali e se ela é com LH ou com NH, ok? Então você pode parar o vídeo, copiar com calma, responder e aí você volta para a gente fazer a correção, ok? Então vamos lá. Aqui a primeira nós temos o V e aí o A. Se eu colocar o LH, vai ficar ovelha. Ok, é uma palavra que existe, não é? Se eu colocar o NH, vai ficar ovelha. Não, né? Então, a primeira palavra é ovelha. Muito bem. Aqui nós temos agora cego e o A. Se nós colocarmos o LH, cegolha, não, né? E com o NH, cegonha. Aí sim, agora está correto. Vamos marcar aqui então. Cegonha. A próxima, camilhão, não, né? Caminhão com NH, aí fica correto. Então, caminhão com NH. A próxima, coelho com NH e coelho com NH. Coelho, certo? Então, aqui nós vamos colocar o LH. A próxima aqui, castanha ou castanha. Castanha, certo? Castanha com NH. Aqui da outra coluna, agulha ou agulha. Agulha, certo? Agulha com LH. Ali, milho ou minho? Milho, né? Então, milho com LH. Milhoca ou minhoca? Minhoca. Então, aqui nós vamos utilizar o NH. Toalha ou toalha? Toalha. Com LH. E a última nós temos bolinha ou bolinha. Fica então bolinha com NH. Então aqui está a nossa listinha. Vamos lá então conferir se nós fizemos tudo certinho. Então ficou ovelha, cegonha, caminhão, coelho, castanha, agulha, milho,
minhoca, toalha e bolinha. Muito bem, espero que vocês tenham acertado todas. Se você fez, vamos voltar aqui, se você fez alguma que está diferente, apaga e arruma para que fiquem todas corretas e você depois não se confunda, né, quando você for revisar, né, qual palavra que está escrita aqui que não está combinando, certo? Então, deixa tudo bem certinho, ok? Muito bem, então. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais, então, sobre a diferença entre essas palavras que às vezes têm um som parecido, a gente acaba às vezes se confundindo na hora de escrever, mas que, como a gente sempre fala, existe apenas um jeito correto. É importante a gente saber qual é esse jeito correto para a gente utilizar quando a gente fala e principalmente quando a gente escreve. E sempre lembrando aquela dica, se você tem dúvida de como escreve uma palavra, qual é a letra correta que eu devo usar, olhe no dicionário. Pode ser o livro do dicionário, você pode usar um dicionário online também, mas é importante que você realize essa pesquisa e não fique na dúvida na hora de escrever. Escreva sempre corretamente, ok? Muito bem, então, se ficou alguma dúvida, volte aos nossos slides, assista a nossa aula novamente e depois, com bastante capricho, realize uma atividade de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!